O futurismo foi um movimento artístico que fez parte das vanguardas europeias. Fundado pelo poeta italiano Filippo Marinetti através do manifesto publicado em 1909 por um jornal francês, valorizava a praticidade das coisas, rejeitando a tradição, a estética dos séculos anteriores e apresentava uma visão diferenciada do que se considerava belo. O movimento diz que o que existiu não é bom, o que existe não está ótimo e o que vai existir é perfeito. É definido, então, como o contrário do passado e do presente. É uma tentativa de superar todo o classicismo que vinha desde o século XV. No século XIX, nós vivíamos a Bela Época, que era um período em que o classicismo estava em alta, principalmente na arquitetura e nas artes em gerais. Como havia dito, o futurismo tenta pensar em uma ideia de praticidade e modernização, ou seja, ele vem para quebrar o tradicionalismo e não dar ênfase na estética do mundo, para tentarmos pensar em praticidade e viabilidade. Quando o futurismo surgiu, a Europa vivia as mudanças causadas pela Revolução Industrial, que proporcionou muitas mudanças na vida em sociedade, como o surgimento de grandes metrópoles. Além disso, ocorreram muitas transformações sociais com a implantação de indústrias e a modernização de serviços importantes, como a comunicação e o transporte. Justamente por isso, os futuristas que faziam parte do conjunto de vanguardas europeias buscavam uma nova forma de se expressar, diferente da tradição cultural, e chegou a defender a destruição de museus e cidades antigas. E a guerra era encarada como uma maneira de limpar o mundo. Por valorizar a praticidade das coisas, o futurismo está ligado à Primeira Guerra Mundial, onde valorizava a tecnologia militar, a velocidade e até mesmo a forma agressiva que o mundo estava se tornando. Além disso, o movimento teve ligação direta ao fascismo italiano, uma vez que prega a violência. Como o próprio Filippo Marinetti manifestava em seus pensamentos, em um deles, ele diz: a guerra é um poema futurista, pois é prática. Características do futurismo: valorização do desenvolvimento tecnológico e industrial e o rompimento com a cultura tradicional. Perspectiva otimista, inspirada pela evolução tecnológica em relação ao futuro da humanidade. Antitradicionalismo: liberdade de criação, sem as amarras da arte acadêmica. A propaganda como principal ferramenta de comunicação. Valorização do heróico, grandioso e dinâmico. Tendência a justificar a violência através do militarismo. Iconoclastia, contrário a símbolos, convenções e tradições. Na pintura, uso de cores vibrantes e de contrastes, abstração e desmaterialização dos objetos. Sobreposição de imagens e traços em busca de representar a ideia de movimento e velocidade. Na escrita, liberdade para a palavra, uso de onomatopeias, de versos livres, de frases fragmentadas ou lugares inesperados para passar a ideia de velocidade. Vocabulário tecnológico, uso de exclamações e interjeições para expressar energia. Umberto Boccioni foi um artista plástico, pintor e escultor italiano no movimento conhecido como futurismo. Nasceu em Reggio di Calabria, na Itália, dia 19 de outubro de 1882. Mudou-se para Roma em 1910 para estudar, formando-se assim um grande artista, juntamente com outros pintores que já pertenciam ao movimento futurismo, considerado um dos mais importantes artistas do movimento na Itália. Defendia o progresso ocidental, a máquina e o estilo de vida barulhento e agitado da vida urbana. Em 1908, fixou residência em Milão e, no ano seguinte, após conhecer Filippo Tommaso Marinetti, fundador do futurismo, Boccioni aderiu de vez ao movimento em suas obras, junto de outros pintores importantes como Carlo Carrà, Giulio Rosotto e Balla, assinou o Manifesto dos Pintores Futuristas, em 1910. No mesmo ano, participou de outro marco, o Manifesto Técnico da Pintura Futurista. O ano de 1910 foi um divisor de águas na vida do autor. Neste mesmo ano ocorreu sua primeira exposição individual, realizada em Bela Veneza. 2 anos após, aconteceram momentos marcantes em sua carreira, quando participou da primeira mostra de arte futurista, realizada em cidades europeias.
começa a produzir suas obras a partir de 1912. O principal material utilizado em suas obras era o gesso, e muitas, infelizmente, foram destruídas na época. Material que foi utilizado para produzir uma de suas esculturas mais famosas, por ser um marco não só para o futurismo, como também para a cultura do modernismo europeu. Escultura que está presente no verso de uma das antigas moedas italianas, sinônimo de inovação e evolução na arte, marcando o autor na história da arte da primeira metade do século XX. Entretanto, em 1915 ocorreu o inesperado. Os grandes artistas da época, assim como Humberto, foram convocados para lutar na Primeira Guerra Mundial. Serviu na artilharia da cidade de Sorte. Um hábito do artista que foi revelado em meio à guerra foi de escrever e publicar textos sobre a estética futurista. O mais completo dos ideais artísticos do movimento foi publicado em 1914 no livro Pintura da Escultura Futurista, Dinamismo Plástico. Diante das obras e de toda sua dedicação à arte, podemos entender a importância dele no movimento futurismo. Em 1916, durante exercícios militares, seu cavalo, após um susto, consequentemente derrubou Boccioni, e com fraturas graves no crânio, ocasionaram seu falecimento na cidade de Sorte, na Itália, dia 17 de agosto. Agora que já conhecemos um pouco sobre a vida de um dos maiores artistas do futurismo, que tal conhecermos um pouco sobre as características mais marcantes de suas obras? A primeira delas é o dinamismo, que nos traz a sensação de movimento. Vemos também que Humberto costumava usar cores prismáticas em suas obras, que, como o próprio nome sugere, são as cores criadas com a passagem de luz branca pelo prisma, sendo elas o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e, por fim, o violeta. Vale dizer que o italiano também tinha costume de usar variações de uma mesma cor para pintar. Imagens com aspecto estilhaçado também se faziam muito presentes, juntamente com a valorização de temas contemporâneos, como o desenvolvimento industrial e também o desenvolvimento tecnológico. Temáticas relacionadas à vida rápida, tumultuada e estressante das grandes cidades também eram um marcante traço do artista. Formas transparentes e sobreposição nas pinturas também apareciam com certa constância por aqui. Em 1912, entrou em contato com Pablo Picasso e com outros nomes do mesmo grupo. Esse encontro conferiu às obras de Humberto algumas características do cubismo, como o uso de formas abstratas. Na escultura, foi notório o uso dos aspectos relacionados às formas dinâmicas usando a linguagem tridimensional. Fique agora com algumas de suas obras. As principais obras de Humberto são Autorretrato, feito em 1908, O Despertar da Cidade, feito em 1910, O Barulho da Rua Invade a Casa, em 1911, Visões Simultâneas, em 1912, O Dinamismo de um Ciclista, feito em 1913, Formas Únicas de Continuidade no Espaço, de 1913, Dinamismo da Cabeça de um Homem, de 1913, e A Carga dos Lanceiros, de 1915, que é a obra que iremos analisar. Na obra Carga dos Lanceiros, notamos fortes características do futurismo, como o antitradicionalismo e o culto à guerra. Notamos também uma fragmentação na imagem, e essa quebra provoca uma sensação de ritmo, rapidez e dinamismo, com a sobreposição de imagens. As pinturas futurísticas foram explicitadas pelo cubismo e pela abstração, mas os de cores vivas, contraste e sobreposição das imagens pretendia dar a ideia de dinâmica, deformação e não materialização, porque passam os objetos e o espaço quando ocorre a ação. Podemos ver essas características muito presentes nessa obra de Boccioni. Além disso, a obra representa o terror da guerra e da violência. Na parte inferior esquerda da pintura, podemos ver soldados com armas apontadas em direção ao centro, onde está a figura de um cavalo, que acaba sendo símbolo da guerra e da força natural, já que parece superar uma horda de baionetas alemãs. As baionetas alemãs são as armas pontiagudas que podemos ver os soldados usando no canto inferior esquerdo da pintura. A baioneta é uma arma que foi projetada para caber na boca do cano de um fuzil ou de armas de fogo similares, permitindo que seja usada como uma lança.
Ela foi a principal arma para ataques de infantaria na Primeira Guerra. Também podemos ver alguns textos em italiano no canto superior direito da pintura, como se fossem manchetes de um jornal. Os textos dizem: pontos de apoio alemães, progresso na Alsácia, alemães, austríacos e russos na França no início da guerra, entre outros, fazendo referência a acontecimentos e lugares durante a Primeira Guerra. As cores presentes em uma obra sempre dizem muito a respeito do que o artista quis passar para o seu público. Isso está ligado desde o significado das cores até os sentimentos que as combinações nos passam: harmonia ou desarmonia, alegria ou tristeza. Por isso é importante saber escolher a paleta de cores que será utilizada para a pintura. As cores que Bottini escolheu para a obra A Carga dos Lanceiros foram laranja, marrom, preto, branco e cinza, que estão presentes em diversas tonalidades. Laranja simboliza convite, energia, amizade, significa movimento e é uma cor estimulante. Na obra, ela tem a finalidade de expressar uma das principais características do futurismo, o movimento. Marrom simboliza opulência, durabilidade, estabilidade, assim como sugere terra e rustilidade. Pode indicar conservadorismo, coisas velhas e ultrapassadas. Segundo o significado da cor e sabendo sobre o que se trata a pintura, podemos dizer que o marrom nos remete à durabilidade. Isso porque a obra é de 1915, um ano após o início da Primeira Guerra, que até então não mostrava sinais de que estava perto de se encerrar. Portanto, algo duradouro. Preto. Forte, clássico, misterioso, poderoso. Para a cultura ocidental, simboliza o luto. Pode representar movimento e ação e significar também dignidade e está associada ao mistério. Nessa pintura, além de causar o efeito de sombras, o preto, junto com o laranja, tem o papel de dar a impressão de movimento. Branco. Limpo, puro, inocente, brilhante, remete a paz, sinceridade, pureza, verdade, inocência, calma, suavidade e harmonia. Na pintura, o branco nos traz harmonia e suavidade, além de dar forma a algumas figuras. Cinza, neutralidade, equilíbrio, confiança. O cinza é capaz de harmonizar paletas de cores com elementos muito divergentes, que é exatamente o que acontece na pintura. O cinza também é capaz de mostrar futurismo e sofisticação. Amarelo, significa luz, calor, descontração, otimismo e alegria. Mas na obra, os tons alaranjados que se aproximam muito do amarelo queimado nos proporciona concentração e atenção. Conclui-se que o movimento futurista foi sem sombra de dúvidas revolucionário, com uma nova forma de ver o mundo e acima disso de querer mudá-lo, representá-lo, com um desejo pelo novo, pelo dinâmico, pela percepção do movimento, por sentir e expressar essa sensação. E é nesse contexto de revolução que explica-se o ideal futurista, o ideal do movimento que agora poderia ser sentido, do novo, da máquina, agora presente no cotidiano de todos. A forma de ver a guerra compreende-se pela época conturbada que precede a Primeira Guerra Mundial e pela fase da Itália nacionalista, o que para nós pode parecer meio esquisito. E Umberto nos mostra através de suas pinturas a beleza e a singularidade dessa vanguarda europeia. E vemos que não é à toa que seu nome ficou conhecido como um dos mais célebres futuristas italianos. Ele tinha talento e muito mais do que isso. Ele tinha sede por expressar a sensação de progresso, de movimento, de viver o desenvolvimento industrial e tecnológico, e de certa forma pode-se dizer que ele conseguiu passar isso para cada uma de suas obras e para nós também. E é assim que concluímos nosso trabalho, esperamos que tenham gostado e obrigado por assistir.